Foi a vitória mais consistente do Grêmio até aqui, e talvez o início da definição finalmente de um time titular do Grêmio. A gente vai falar sobre 2 Grêmio, 1 Atlético Mineiro na Arena. Um jogo de boas notícias, o que não inibe de fazermos alertas importantes. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a vitória gremista, 2-1 sobre o Atlético Mineiro, então deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Vamos acompanhar juntos as imagens, os melhores momentos do jogo e tentar construir um raciocínio a respeito do que assistimos aqui. Uma vitória importante. O Grêmio fez talvez a sua atuação mais consistente da temporada até aqui. E vamos lá, isso não é pouca coisa não, tá? Foi um jogo de descoberta de titulares, de encaixes e principalmente de uma espinha dorsal que começa a se desenhar na cabeça do Luiz Castro. A escalação ela foi corajosa e ela foi inteligente. Primeiro porque teve o Pavão na lateral direita e o Gabriel Meck como camisa 10. O Nardoni fez a sua estreia no meio-campo, o time voltou a um desenho mais organizado, mais lógico e principalmente um desenho que já tinha dado certo em Caxias do Sul. E o início confirmou a ideia. Intensidade alta, ocupação correta dos espaços, troca de posição coordenada, né? O Nardoni principalmente flutuando pela esquerda, o Meck bastante participativo pelo lado direito, o Noriega foi um volante que conseguiu sustentar equilíbrio na ausência do Arthur, o Grêmio conseguiu empurrar o Atlético Mineiro para trás e se colocar no campo de ataque. Pela primeira vez em muito tempo, convenhamos, o time parecia saber exatamente o que queria fazer com a bola, e eu tô falando aqui no 11 contra 11, tá? Só que consistência não é a mesma coisa que agressividade plena. E aqui talvez esteja o principal ponto de alerta. O problema ele começou para mim ainda no 11 contra 11. O Grêmio teve circulação limpa da bola, mas não teve ruptura. Faltava aquele passe na entrelinha, sabe? Faltava a infiltração, aquela jogada um pouco mais coordenada, um controle territorial que não se convertia em chance clara de gol. O primeiro tempo foi o primeiro tempo vazio se a gente parar para olhar. A expulsão do Natanael, do Atlético Mineiro, mudou completamente o cenário. O vermelho ele foi justo, primeiramente, né? E a partir dali o Grêmio passou a ter a obrigação total de ir para cima e de fazer o placar. E o Grêmio teve posse. Foi, 70-30 de posse de bola em alguns momentos. Só que o desafio era transformar essa superioridade numérica em vantagem concreta. E aí entra o ponto de evolução do time. E o ponto de limitação também. O Grêmio manteve a organização, não se desestruturou em nenhum momento, não deu contra-ataques perigosos para o adversário. A defesa que teve ali o Gustavo Martins e o Vieri conseguiu sustentar bem a linha alta, que é uma coisa que o Castro trabalha bastante. E, convenhamos, né, uma dupla jovem, rápida, muito coerente com a ideia do treinador, acho que esse é um ponto positivo para a gente destacar também. Só que ofensivamente o time esbarrou novamente na dificuldade de ter esse bloco baixo do lado do adversário, esse time um pouco mais retrancado do outro lado, já que o Atlético Mineiro estava com um jogador a menos. O primeiro gol ele nasceu no escanteio, cruzamento, com o Noriega aparecendo no segundo poste. Cruzamento do Marlon, tá? Não foi uma jogada trabalhada, não foi uma jogada assim pensada, foi insistência, foi volume, mas foi merecido, não tô tirando mérito. O empate do Atlético, para mim, expõe de novo uma fragilidade. Primeiro individual, né? Foi falha do Vieri. Uma bola longa, um erro de leitura do Vieri, deixou o atacante livre, parou de perseguir e o gol nasceu desse detalhe. E detalhe em jogo grande pesa. Acho o Vieri muito bom jogador, mas ele errou aqui. O que chama atenção, no entanto, para mim, é que o Grêmio não desmoronou depois desse gol. O Castro ele toma uma decisão discutível, que é tirar o Meck e colocar o Dodge, forma ali um tripé de volantes, mesmo com um jogador a mais, e é uma leitura muito conservadora. Muito conservadora. Talvez reflexo do receio de sofrer o gol novamente, até porque ele faz essa substituição depois do gol do Marlon, né? Depois do 2-1, golaço do Marlon, né? A vitória lá, aliás, ela nasce de uma solução individual de altíssimo nível. O Marlon, que foi o melhor em campo, com assistência, com gol, ele acertou um chute que é raríssimo, um chute de rara felicidade, como dizem os mais antigos, um golaço daqueles que resolvem jogos travados. E isso nos leva ao próximo passo da análise
final desse jogo, que é o Grêmio ele mostra uma evolução clara na consistência estrutural, na forma como joga, mostrou que o Pavão pode ser uma alternativa real na lateral direita, que o Nardoni entrega dinâmica, que o Noriega consegue sustentar equilíbrio no meio-campo e ainda assim decidir jogos, né, quem sabe, com essa bola aérea, que existe uma base defensiva mais ajustada à linha alta, que é a ideia trabalhada desde o início do ano. Talvez tenha sido, sim, para mim, a melhor exibição em termos de coerência coletiva e de ideias do técnico. Mas ainda existe um degrau a subir, que é o time controla, mas ainda não domina completamente. Gera volume, mas ainda não cria, não infiltra, tem dificuldade criativa. Resolve mais por talento individual do que por mecanismo ofensivo de repetição, sabe? A diferença é que hoje, pela primeira vez, a evolução estrutural parece maior que os problemas. Foi vitória, e uma vitória com o Mac jogando bem, uma vitória com jogadores jovens em campo, mas foi uma vitória mais do que simples 3 pontos. Foi um jogo que começa a desenhar talvez titulares, que começa a desenhar identidade, e talvez seja o maior ganho da noite isso. O Grêmio ir para um clássico Grenal tendo descoberto jovens que podem se afirmar no time. A boa resposta do Mac, a boa resposta dos 2 zagueiros, o lateral direito funcionando com um ponto improvisado por ali, um time coerente, um time que conseguiu dar trabalho para o Atlético Mineiro, empurrar o Galo contra a sua própria goleira. Ah, Dávila, tava 11 contra 10, os caras tiveram um cara expulso. Faz parte do espetáculo. Não vamos excluir que os primeiros 17 minutos de jogo, onde estava 11 contra 11, o Grêmio continuou tendo volume, tinha o mesmo volume, né? Tinha as mesmas características do jogo, só se acentuou depois da expulsão. Eu gostei do que eu vi, mas eu quero saber o que você achou das ideias, do desempenho. Em véspera de Grenal, em véspera de final, ganhar dessa forma é muito importante, cara. Muito importante. Mas deixa aqui nos comentários. Vocês já sabem, eu leio todo mundo. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, a gente se vê. Tchau, tchau.